Olá, nossa aula de hoje é sobre os principais sintomas das síndromes hepatobiliopancreáticas. Vamos começar falando sobre o tema relacionado às doenças do fígado. Em relação ao fígado, os principais sinais e sintomas que a gente vai encontrar na entrevista do paciente é náusea e vômito, dor abdominal, hemorragia digestiva, icterícia, esplenomegalia, ascite, encefalopatia e os estigmas periféricos das doenças hepáticas. Vamos abordar cada um desses temas isoladamente. Em relação à náusea e vômito, esses sintomas são associados a diversas enfermidades, a gente já comentou isso anteriormente quando a gente falou sobre as síndromes do tubo digestivo. E a gente vai ver que nas hepatopatias, a náusea e vômito é um sintoma que relaciona muito com as doenças agudas do fígado. O outro sintoma importante é a dor abdominal. Muitas vezes o paciente tenta imaginar que dor abdominal está relacionada ao fígado, mas a gente vai ver também que na prática o fígado raramente traz dor para o paciente. Normalmente o que faz doer nas doenças hepáticas é quando eu tenho um processo inflamatório mais intenso, uma dilatação maior do fígado e distensão da cápsula de Gleason. A distensão da cápsula de Gleason é que finalmente gera eventualmente sintoma de dor, que realmente não é frequente nas doenças hepáticas. A hemorragia digestiva é um outro sinal bastante importante relacionado a doenças de fígado. Essa hemorragia pode estar associada à hipertensão portal, com formação de varizes, principalmente no estômago e no duodeno, no esôfago e no estômago, e essas varizes podem romper e então gerar hemorragias volumosas. Também pode acontecer sangramento por congestão venosa da mucosa de qualquer área do tubo digestivo, desde o esôfago até o cólon, e dessa forma também eu posso ter sangramento de menor volume, mas também significativo. Quando a gente pensa que essas doenças hepáticas que evoluem com hipertensão portal habitualmente cursam com o fígado também insuficiente, a falta de coagulabilidade adequada do sangue pela insuficiência hepática pode fazer com que esse sangramento tenha uma repercussão ainda maior, ainda mais volumosa, fazendo sangramentos difusos por todo o tubo digestivo. E esse sangramento gerado pelas doenças hepáticas, ele pode ser manifestado pelo paciente como vômito de sangue, na forma de sangue vivo na hematêmese ou um sangue em borra de café, ou no sangramento já digerido, eliminado pelas fezes na forma de melena, e eventualmente se esse sangue é em grande volume ou é um sangramento de áreas mais distais do tubo digestivo, ele pode ser manifestado como enterorragia. Aqui só para a gente dar uma observada nesse perfil da hipertensão portal, como é que isso funciona em última análise. Aqui a gente tem um padrão habitual do fígado com a sua circulação chegando ao sistema porta, vindo do baço e das mesentéricas, formando o sistema porta. Quando esse fígado enrijece por cirrose, por aumento de fibrose, em fase de fibrose hepática avançada, o que acontece é que a entrada do sangue no fígado é mais difícil e com isso eu aumento a pressão na veia hepática, na veia porta, e eu distribuo esse sangue por vias colaterais. Dentre as vias colaterais principais, a gente tem a veia gástrica esquerda, que leva esse fluxo sanguíneo para as veias esofágicas, levando à formação das varizes esofágicas e varizes de fundo gástrico. Também tem outras circulações colaterais, mas falando em hemorragia digestiva, certamente esse desvio de fluxo para estômago e esôfago é o principal. A gente vai ver que circulação colateral, desviando o fluxo de qualquer forma, aquele fluxo que vem da mesentérica para o fígado, levando para a circulação sistêmica, isso também vai gerar outras repercussões, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, especialmente no que diz respeito à encefalopatia hepática. Vamos retomar aqui no slide. Aqui a gente tem demonstração de 3 fotos. A primeira, a gente vê um esôfago normal, com vasos discretos, fininhos, pouco exuberantes. Na segunda foto, a gente vê varizes calibrosas, veias muito dilatadas no fígado. E na terceira foto, a gente vê uma veia do esôfago rota, com um jato de sangue saindo dessa veia, mostrando o que é o padrão que a gente vê numa hemorragia digestiva na sua fase aguda. Outro sinal importante das doenças hepáticas é o aumento do baço. A gente viu naquela figura anterior que o baço leva o sangue para o fígado e
Com o aumento da pressão dentro do sistema porta, a chegada do sangue da veia esplênica para o fígado fica dificultada. Esse sangue retido acaba fazendo então uma distensão difusa do baço, levando à esplenomegalia, que é bastante comum nas doenças hepáticas que evoluem com fibrose avançada, cirrose hepática. Nessa foto a gente tem um padrão da esplenomegalia, a gente consegue ver aqui no desenho esse perfil do baço aumentado. Vamos trazer aqui para a tela. A gente tem aqui um desenho, o baço que devia estar subcostal, posterior, ele aparece enorme, pegando todo o abdômen desse indivíduo. Obviamente, quando a gente for trabalhar em exame físico de abdômen, isso vai ficar mais claro e a gente vai aprender como fazer a palpação desse baço. Aqui nessa imagem, mais uma vez, um desenho mostrando aonde a gente imagina a distensão do baço chegando a ser palpável nitidamente nesse indivíduo. Vamos voltar ao PowerPoint. Outro sinal também bastante importante das doenças hepáticas é a icterícia. Icterícia é a presença da cor amarela que se reflete tanto na pele quanto na mucosa desses indivíduos decorrente do acúmulo de pigmentos biliares. E habitualmente ela passa a ser exuberante quando a bilirrubina no sangue está acima de 2,5 mg por decilitro. A doença ictérica associada à doença hepática acaba sendo manifestada também por eliminação do urobilinogênio pela urina, com colúria, uma cor mais escura da urina, lembrando em fases mais avançadas uma cor de Coca-Cola, uma cor realmente bem mais amarela escurecida para amarronzada. No paciente que tem uma colestase, uma obstrução importante da drenagem biliar do fígado para o intestino, a gente também tem a possibilidade de aparecimento de acolia, que é a falta da coloração amarronzada nas fezes. Nas doenças colestáticas, esse excesso de bilirrubina sérica também acaba gerando um prurido difuso, uma coceira difusa. E, habitualmente, o que existe nessas doenças do fígado é um dano hepatocitário que acaba dificultando a drenagem da bile, que é produzida e conjugada no fígado para a sua drenagem biliar. A ascite é uma outra manifestação de doença hepática, mais uma vez, doença hepática associada a fibrose avançada, cirrose e hipertensão portal. Na ascite, o que a gente tem é o acúmulo de líquido dentro da cavidade peritoneal. Esse acúmulo de líquido pode ser perceptível no exame físico, tanto por palpação quanto por percussão do abdômen desses indivíduos, habitualmente no paciente com hipertensão portal e insuficiência hepática. A gente já falou um pouco sobre isso quando a gente discutiu a aula de edema e de acúmulo de líquidos cavitários. Aqui um exemplo de fotos com pacientes com ascite. Então, o que a gente vê é um abdômen abaulado, crescido, e a gente vê que esse aumento do abdômen nitidamente não é pelo padrão de obesidade. A gente vê um indivíduo extremamente emagrecido, braços finos, uma pobreza muscular. Aqui o abdômen bastante globoso por ascite, e aqui a característica desse líquido acítico drenado, a gente mostrando o líquido de padrão clássico da ascite, que é um líquido amarelo claro, a gente diz amarelo citrino como característica desse líquido. Esse outro paciente tem um padrão bastante frequente também nos pacientes com grande ascite, que a grande distensão da cavidade abdominal acaba afastando a musculatura dos retos abdominais e favorecendo o aparecimento de hérnias nessa linha da aponeurose entre os retos. Então aqui a gente tem um abaulamento por uma hérnia epigástrica e um abaulamento bastante volumoso por uma hérnia umbilical, onde o líquido forçando esse orifício da cicatriz umbilical acaba projetando um conteúdo herniário de líquido acítico. Voltando para o PowerPoint, vamos falar sobre a encefalopatia. Encefalopatia hepática é um distúrbio de consciência que os pacientes hepatopatas apresentam porque ele deixa de metabolizar adequadamente toxinas que são absorvidas a partir da digestão intestinal. Essa falta de metabolização adequada do fígado pode acontecer por dois motivos, e habitualmente os dois estão concomitantes nesse paciente. Eu tanto tenho falta de metabolismo do fígado por insuficiência realmente funcional desse fígado, quanto eu tenho dificuldade de metabolizar, porque parte do sangue que vem da mesentérica, como a gente viu anteriormente, ele pode ser desviado no seu fluxo para outros vasos
que acabam levando, como na gástrica esquerda, na veia renal, na veia umbilical, esse sangue, ao invés de ir para o fígado, ele acaba sendo desviado para a circulação colateral sistêmica e, com isso, ele também não é adequadamente metabolizado. Quando essas toxinas chegam ao cérebro, elas acabam gerando a repercussão do quadro de encefalopatia hepática. O flapping, que é a percepção de um tremor de extremidade em bater de asa de borboleta, o paciente, na verdade, ele tem um tremor de mão em clonus. Essa característica, que lembra o bater de asa de borboleta, é bastante típica do flapping da encefalopatia hepática. Acontece também em outras encefalopatias, mas obviamente nesse contexto de um paciente hepatopata, essa é uma manifestação que chama bastante atenção para a gente. Ainda falando sobre manifestações físicas relacionadas à doença hepática, a gente tem alguns estigmas periféricos que são muito importantes relacionados à hepatopatia. A gente tem os spiders ou telangiectasias arteriais, o eritema palmar, baqueteamento digital, a escassez de purificação sexual secundária, a ginecomastia, sinais de distúrbios carenciais e presença de circulação colateral abdominal. Vamos dar uma mostrada em exemplos de cada uma dessas situações. Então, voltando aqui para a figura, esse paciente é um paciente que mostra um padrão de eritema palmar. A gente tem uma vasodilatação dessa área palmar e nitidamente a mão fica avermelhada, hiperemiada. Esse eritema palmar é marca de doença hepática. Outra manifestação que a gente vê nesse paciente é o baqueteamento digital. A unha em baqueta de tambor, essa unha arredondada distal, como a gente já viu, é comum em doenças que levam à hipoxemia crônica. E a gente falou que em algumas situações de hipertensão portal, esses pacientes evoluem com hipoxemia por shunts arteriais venosos que acontecem em base do pulmão e com isso esses pacientes por hipóxia crônica também evoluem com baqueteamento digital. Outra manifestação são as telangiectasias, pequenas dilatações arteriolares. Vamos voltar para o PowerPoint, que eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês de como a gente caracteriza bem essa telangiectasia. Nesse vídeo vocês vão ver que quando esse vaso é comprimido, ele desaparece, porque é uma arteríola que eu consigo comprimir e desaparecer o sangue dentro dela, e depois que desaparece, quando eu solto, o fluxo entra do centro para a periferia, de forma centrífuga, o que caracteriza realmente uma dilatação arteriolar. Vamos dar uma olhada no vídeo. Comprimiu, desapareceu e enche do centro para a periferia. Mais uma vez, para a gente documentar bem, comprimiu o vaso, desapareceu e o fluxo enchendo do centro para a periferia. Outra característica nesse mesmo paciente que a gente vê é a ausência da pilificação de característica sexual secundária. Habitualmente no homem, a gente tem alguma pilificação na região peitoral e esse paciente mostra-se nitidamente sem pelo nenhum nessa região. Outro dado também relacionado à doença hepática é a ginecomastia. Esses sinais, ginecomastia, ausência de pilificação, são sinais, na verdade, relacionados à doença no homem que diminui a metabolização da testosterona, produz menos, e ele também diminui o metabolismo de destruição dos estrógenos. Então ele passa a ter características mais femininizantes e por isso perde pilificação sexual secundária masculina e ganha aumento de glândula mamária. Aqui é importante a gente sentir uma diferença do que é ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária, para o que é lipomastia, que alguns homens têm com aumento do volume da mama, não pela glândula, mas sim por aumento de gordura. Nesse paciente, o que a gente tem é ginecomastia e fica mais evidente ainda nessa posição, onde a gente vê a mama nitidamente endurecida. Vamos mostrar aqui na tela? Eu consigo ver o desenho da mama nitidamente, esse tecido, a palpação, diferente da gordura, onde a gente tem na lipomastia, aqui eu tenho um tecido denso, um tecido mamário. Isso é ginecomastia real. Voltando a ver, esse é o mesmo paciente que tem aquelas telangiectasias típicas e
a ausência da pilificação sexual secundária. Essa é uma outra marca da doença hepática com hipertensão portal, com fibrose avançada, hipertensão portal. Esses indivíduos, dentre aqueles shunts portosistêmicos, aqueles desvios de fluxos a partir do sistema porta, eles podem recanalizar o trajeto da antiga veia umbilical. Com essa recanalização desse trajeto, o sangue que estava indo da veia porta para dentro do fígado, agora passa a desviar o seu fluxo voltando pelo trajeto da veia umbilical e a partir da veia umbilical ele difunde a circulação pela parede abdominal. Esses vasos que a gente vê dilatados ao redor então da cicatriz umbilical desse indivíduo vêm de fluxo sanguíneo que estava lá na veia porta. Esse padrão é conhecido classicamente como circulação em cabeça de medusa, porque a gente passa da cicatriz umbilical para vasos dilatados de forma centrífuga a partir da cicatriz umbilical. E quais são as principais doenças do fígado onde a gente vai encontrar estes sinais e sintomas? Bem, nas hepatites agudas, que sinais e sintomas são habituais? A gente tem náusea e vômito, a gente já disse que isso será característico da doença aguda, assim como dor abdominal, que pode acontecer nesses indivíduos. E a icterícia, pela dificuldade de funcionamento do fígado, agredido por um processo inflamatório agudo. Raramente, as doenças agudas podem evoluir para formas muito graves, o que a gente chama de hepatite aguda fulminante, hepatite aguda grave. Nessas situações, eu posso ter presença também de ascite, de encefalopatia e até de hemorragia digestiva, mesmo no paciente agudamente doente do fígado. O que é mais comum, na verdade, são as doenças crônicas do fígado apresentarem surtos de agudização. Isso simula uma hepatite aguda, mas na verdade a gente já tem uma doença crônica com fibrose avançada, com hipertensão portal, e aí esta doença crônica acaba apresentando na agudização características que lembram doença aguda, mas que na verdade já tinham um substrato ali de hipertensão portal, e nessas situações aí sim, é mais frequente a presença de ascite, encefalopatia e hemorragia digestiva. E em relação às hepatites virais, como habitualmente isso se apresenta clinicamente? Esse paciente, a hepatite viral é a causa mais comum no nosso meio das hepatites agudas, e esse paciente normalmente inicia o quadro com pródromos de um quadro viral qualquer, mal-estar, dor no corpo, febre leve, cefaleia. Esse pródromo passa, e aí vem a fase aguda da doença hepática. Na enorme maioria dos indivíduos, essa fase aguda é pouco sintomática ou assintomática. Em alguns indivíduos, ela evolui realmente nessa fase de agressão aguda do fígado com uma fase clinicamente exuberante de icterícia. Nesses pacientes que evoluem com icterícia, quando apresentam uma doença grave de evolução ruim em termos de processo inflamatório extenso do fígado, eles podem então progredir para a insuficiência hepática, naquilo que a gente chamou de hepatite aguda fulminante. As etiologias habituais para as doenças hepáticas agudas são vírus da hepatite A, que a contaminação é por via fecal-oral, água, frutas, verduras contaminadas com o vírus da hepatite. Isso, obviamente, é muito mais importante em regiões onde o saneamento básico está ausente. O vírus da hepatite B e C, o vírus da hepatite B, em algumas situações, causa hepatite aguda, não é a sua forma mais comum de apresentação, e o vírus da hepatite C muito raramente vai gerar hepatite aguda. Essas duas doenças, pelo vírus B e C, normalmente vêm por contaminação sanguínea e, eventualmente, por contaminação sexual, principalmente na hepatite B. Contaminação sexual é rara na hepatite C. E eu tenho também vários outros vírus que não são hepatotrópicos, não são vírus específicos do fígado. E aí a gente tem vírus da dengue, Epstein-Barr, vírus da febre amarela, que no momento preocupa um pouco a gente na nossa região. Então, essas são infecções virais que podem causar também agressão direta ao fígado com hepatite aguda. Outras formas de inflamação aguda do fígado entram aí com uma importância, principalmente quando eu tenho doenças mais graves, as doenças hepáticas induzidas por droga. Esse termo DILI é o termo em inglês que fala de injúria hepática induzida por droga, e na caracterização dessa doença é muito importante que a gente tenha um intervalo
entre o uso da droga geradora da agressão hepática e o início dos sintomas. Normalmente, isso gera, o fígado começa a sofrer agressão depois de uma semana, um mês, às vezes 2 meses do uso da droga. Então, nem sempre é fácil coletar isso com o paciente. Às vezes ele usou o anti-inflamatório há 2, 3 semanas e começou uma fase ictérica, e lembrar que ele usou o anti-inflamatório há muito tempo como causa dessa icterícia que ele apresenta hoje, às vezes é difícil. A busca pela doença hepática induzida por droga é uma busca que o médico tem que fazer com muita preocupação, precisão, cuidado. Quando, então, essa hepatite faz uma doença aguda, eu posso ter manifestação tanto de icterícia, por lesão hepática, quanto manifestações extrahepáticas, principalmente cutâneas. Lembrando que esse fenômeno, habitualmente, é um fenômeno imunoalérgico, onde farmacodermia e lesão cutânea é muito frequente. Esse paciente pode evoluir com complicações mais graves e insuficiência hepática, precisando, às vezes, inclusive, de transplante hepático. Em algumas situações, principalmente quando o uso é continuado da droga, isso pode evoluir com cronificação e evolução para cirrose hepática. Doenças crônicas avançadas, cirrose hepática. Neste caso, quando o paciente tem uma doença crônica avançada, já em fase de cirrose descompensada, ele também pode apresentar como sintomas a icterícia, como sinais, a icterícia, a hemorragia digestiva, a esplenomegalia, a ascite, encefalopatia e os estigmas periféricos que a gente comentou. Quais são as causas mais comuns de doença crônica? As principais etiologias são o álcool, o vírus da hepatite B e C, sendo que o vírus da hepatite C hoje tem uma prevalência muito maior no nosso meio, drogas, como a gente acabou de dizer, que podem evoluir para a doença crônica, principalmente quando o uso dessa droga é por muito tempo e por quantidade suficiente para gerar essa agressão hepática. A doença hepática gordurosa não alcoólica do fígado, que a gente também chama de esteatose hepática, que pode progredir para sua forma inflamatória, que a gente chama de esteatohepatite, essa é hoje a terceira causa mais comum de doença hepática no mundo, a terceira causa mais comum de transplante hepático no mundo. Então, a doença hepática gordurosa não alcoólica do fígado, que está associada à síndrome metabólica e que cada vez mais prevalente, porque cada vez a gente tem uma população mais obesa, com mais distúrbios de colesterol, glicose, resistência insulínica. Essa é uma doença que tende a crescer muito, que nos preocupa bastante, e ela é sim uma causadora de cirrose. O grande problema é que a esteatose hepática ela é tão frequente no nosso meio que ela está sendo deixada de lado como pouco importante, e a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção para essa doença, porque seguramente a que mais cresce. Outras doenças mais raras também são importantes para a evolução para essa hepatite crônica, que seriam doenças autoimunes do fígado e algumas doenças de depósito, principalmente a doença associada ao excesso de ferro, que é a hemocromatose, e a doença de Wilson, que é associada ao excesso de cobre depositado no fígado. Lembrando que a doença crônica do fígado, em sua apresentação clínica, ela é assintomática até a evolução para fases de cirrose avançada. A gente tem uma fase longa do início da doença crônica até a evolução para cirrose hepática descompensada. Na maioria dos casos, isso leva 15, 20, 30 anos para uma doença progredir da sua fase inicial até a sua fase cirrótica. E as manifestações clínicas, tanto na história quanto no exame físico, só vão ser exuberantes na fase de cirrose avançada e descompensada. Outra doença que a gente não pode deixar de falar em relação à lesão do fígado é a esquistossomose, que é uma doença no nosso meio, em Minas Gerais, o mapa aí já traduz isso, ainda bastante prevalente. A maioria de Minas é área de baixa prevalência da doença. A gente vê em preto as áreas de alta prevalência e na nossa região aqui na Zona da Mata a gente vê boas áreas onde a prevalência é de média a alta. Então é uma doença ainda muito frequente no nosso meio e que preocupa bastante, que a gente tem que ter uma atenção muito grande. A manifestação clínica que a gente vai ter na esquistossomose não é de perda de função hepática. O parasita não lesa o hepatócito, ele só obstrui a drenagem da veia porta.
e com isso ele leva à hipertensão portal com esplenomegalia e hemorragia digestiva. Lembrando que nesses casos a insuficiência hepática não é a manifestação que a gente espera. Vamos sair do fígado então e vamos passar agora a falar um pouquinho sobre sinais e sintomas relacionados à doença das vias biliares. Nas vias biliares a gente tem também como manifestação mais frequente a presença de náusea, vômito e aqui a dor abdominal é bastante característica. Em algumas situações a gente tem icterícia e febre. A náusea e vômito da via biliar, ela tem uma característica de associação com o estímulo alimentar e ela aparece especialmente no pós-prandial daqueles alimentos mais gordurosos. A dor abdominal também tem essa mesma característica de ser especialmente desencadeada por alimentos, principalmente aqueles mais gordurosos. Ela é uma dor que não tem bem a característica que a gente costuma dizer de cólica biliar. Ela é uma dor mais contínua, duradoura, em aperto, em constrição na região do hipocôndrio direito, que dura de 20 minutos, meia hora a várias horas, dependendo do grau de impactação do cálculo na drenagem dessa vesícula. Então, não tem aquela característica de ascensão de dor e alívio rápido, que é o que a gente tem no padrão da cólica, e mais uma dor contínua em constrição, em aperto na região do hipocôndrio. E ela pode ser referida em outras áreas, especialmente no epigástrio, no dorso e no ombro direito. Também podem ser percebidas e confundidas até com infarto na região do pré-córdio e até para o hipocôndrio esquerdo. A icterícia associada à lesão de via biliar só vai estar presente quando eu tiver dificuldade de drenagem da via biliar principal. Isso é bastante importante, a gente vai mostrar daqui a pouco quando a gente for falar das doenças específicas, porque o cálculo dentro da vesícula, obstruindo a drenagem da vesícula, ele não obstrui a drenagem da via principal e, portanto, ele não gera icterícia. Icterícia é uma manifestação da obstrução apenas da via biliar principal. Febre é associado aí a doenças da via biliar e é uma febre que habitualmente vem com percepção de calafrio, normalmente, obviamente, nas doenças que progridem para infecção das vias biliares. E quais são as principais doenças das vias biliares? Bem, via biliar doente, na enorme maioria dos casos, está associada a cálculo. Eu vou abordar aqui com vocês as doenças que estão associadas aos cálculos da via biliar. Existe também doença da via biliar por câncer de via biliar, por obstrução externa da via biliar, por exemplo, por doença pancreática, a gente vai falar disso daqui a pouco, por lesão com dano de via biliar, por doenças de dentro do próprio fígado, mas as doenças mais frequentes são associadas a litíase e a gente vai abordar preferencialmente, então, litíase de via biliar. Lembrando que os cálculos de via biliar têm duas fontes principais. Ou eles são cálculos formados predominantemente por colesterol, que é a maioria deles, ou são cálculos formados predominantemente por bilirrubinato, por derivação de sais biliares que são produzidos em excesso. Os mais comuns são os de colesterol com algum conteúdo de bilirrubinato. Esses cálculos são mais comuns na população feminina e na população obesa, principalmente naquele obeso que perde peso rapidamente. A gente vê muito, por exemplo, formação de cálculo biliar em pacientes que fazem cirurgia bariátrica ou tratamento com rápida perda ponderal. Mulheres também multíparas, com várias gestações, têm maior tendência à formação de cálculo, porque os próprios hormônios gestacionais, eles favorecem uma certa estase biliar e uma lentificação da contratilidade da vesícula. Com isso, eu acabo, pela estase dentro da vesícula, gerando acúmulo de microcálculos que tendem à formação mais frequente de pedra na vesícula. Os cálculos de bilirrubinato, como eles são pelo aumento da produção de sal biliar e formação desses cálculos a partir dessa situação, eles são mais comuns em pacientes que têm hemólise crônica. Lembrando lá do metabolismo da bilirrubina, né, quanto mais eu destruo a hemácia, mais eu produzo bilirrubina livre ou indireta, que vai para o fígado ser conjugado. Então, quanto mais hemólise, mais bilirrubina formada, mais sal biliar excretado para a via biliar e maior chance de formação de cálculo biliar. Na nossa população, a doença hemolítica crônica que a gente vê com maior frequência, com formação desses cálculos biliares, é a anemia falciforme. A colecistite
Vamos diferenciar um pouco o que é cálculo dentro da vesícula e o que é cálculo inflamando a vesícula. A gente estava falando agora há pouco de litíase biliar. Essa litíase eu formo cálculos que ficam dentro da vesícula, mas sem gerar nenhum problema. Quando eu tenho colecistite, é porque esse cálculo da via biliar, ele foi impulsionado pela contração da vesícula até a região do infundíbulo e obstruiu a drenagem da vesícula para dentro do colédoco. Vamos trazer um pouquinho aqui para o desenho para a gente entender. Então aqui eu tenho a vesícula biliar, esse cálculo estava dentro da vesícula, numa contração, e habitualmente essa contração da vesícula ocorre depois de um estímulo alimentar gorduroso. Quando a vesícula contraiu, esse cálculo foi empurrado até a região do infundíbulo e, nesse caso aqui, obstruiu o ducto cístico. Com isso, essa vesícula contrai, não consegue esvaziar e eu tenho uma dor intensa, contínua, com aquele padrão de dor biliar que a gente falou agora há pouco. Quando esse cálculo realmente fica encravado aqui e não volta para dentro do saco da vesícula, a vesícula progride em inflamação. Eu tenho habitualmente proliferação bacteriana nessa região e aí eu evoluo para o quadro de colecistite aguda. Essa é uma situação crítica, é uma urgência médica, onde habitualmente o paciente tem a resolução do seu processo por via cirúrgica. Vamos voltar então. Aqui a gente tem uma outra situação de cálculo na via biliar que gera muito problema para a gente, que é o cálculo dentro do colédoco, coledocolitíase. Cuidado com esses termos que às vezes se confundem muito na prática. Litíase biliar é eu ter cálculo na via biliar e esse cálculo habitualmente está na vesícula biliar. Colecistite, eu tenho um cálculo obstruindo a drenagem da vesícula, gerando processo inflamatório local. Coledocolitíase, eu tenho cálculo dentro do colédoco. Habitualmente, esse cálculo dentro do colédoco vai gerar sintomas de náusea, vômito, dor abdominal e é muito comum a presença de febre pelo processo infeccioso que é gerado na via biliar e a presença de icterícia, já que aqui eu estou obstruindo a via biliar principal. Essa icterícia a gente não viu quando a gente falou lá da colecistite, onde eu tinha obstrução só do ducto cístico e a via biliar estava livre para drenar a bile do fígado para dentro do intestino. Quando eu obstruo o colédoco com o cálculo biliar, vamos voltar aqui para a tela da aula, quando esse cálculo sai da vesícula, consegue passar pelo cístico e chegou ao colédoco, ele obstrui a drenagem que vem do fígado em direção ao intestino. Com isso, eu tenho retenção de bile dentro do fígado e essa bile do fígado volta para a circulação sistêmica. E isso gera icterícia. Quando o cálculo está dentro da vesícula ou quando o cálculo está obstruindo o infundíbulo, o ducto cístico, mas mantém a via biliar principal livre para a bile descer do fígado ao intestino, eu não tenho icterícia. Muito importante a gente marcar essas diferenças. Nessa situação, onde eu tenho cálculo dentro do colédoco, eu gero grande dilatação da via biliar a montante, acúmulo de bile no fígado, icterícia, dor abdominal e a evolução para febre é frequente porque eu tenho processo de infecção da via da bile. Nessa situação que eu tenho infecção da via da bile, vamos voltar para o PowerPoint, eu tenho o que a gente chama de tríade de Charcot, que é a presença de dor abdominal, febre e icterícia. Quando isso evolui para um quadro séptico, e a sepse é muito frequente na colangite, porque esse processo inflamatório e infeccioso da via biliar que chega ao fígado, do fígado extremamente vascularizado, se dissemina facilmente pela circulação sanguínea. Então, quando eu tenho esse processo infeccioso gerando sepse, eu vou ter a possibilidade da pêntade de Reynolds, que além de eu ter dor abdominal, febre e icterícia, que constituem tríade de Charcot, eu passo a ter hipotensão ou choque pela sepse e alteração do estado mental. E isso a gente chama de pêntade de Reynolds, obviamente mostrando um quadro de coledocolitíase com colangite grave no paciente com sepse.
Essa é uma situação crítica. Vamos falar um pouquinho agora sobre pâncreas. Quais são os principais sinais e sintomas que vão fazer o médico pensar em doença do pâncreas quando estiver entrevistando o paciente? Bem, mais uma vez, náusea, vômito, dor abdominal, a possibilidade de icterícia e a presença de comprometimento nutricional nas doenças pancreáticas. A náusea e vômito do pâncreas é parecida com a da vesícula. Eu estimulo a secreção pancreática no mesmo momento que eu estimulo a secreção biliar, ou seja, quando eu me alimento, principalmente de alimentos gordurosos. Então aí eu tenho mais a presença de náusea e vômito e também mais a presença de dor abdominal, que habitualmente ela é deflagrada, desencadeada depois no processo de uma alimentação mais copiosa, especialmente com alimento gorduroso. Depois que essa dor é desencadeada, ela passa a ser uma dor contínua, ela é duradoura, como a gente viu na colecistite, só que se na colecistite ela demorava horas de evolução, aqui ela pode gerar dias de evolução de dor intensa, bastante crítica. Essa dor normalmente é referida pelo paciente como uma dor em barra, porque ela pega toda a região do abdômen superior. É óbvio que a dor em barra no abdômen superior e ainda com a possibilidade de ser referida para o dorso é a dor clássica. A gente tem que ter muito cuidado em medicina, né? A gente tem a tendência de achar que só o clássico é o real. O pâncreas pode gerar dor só no hipocôndrio esquerdo, só no epigástrio, só no hipocôndrio direito, só no dorso. Então, nem sempre o clássico é obrigatório que se apareça em todas as situações. Classicamente, dor em barra com a possibilidade de ser referida para a região do dorso. Essa dor é mais localizada no abdômen superior. É uma dor característica de muita intensidade, tipo perfurante, lancinante. O paciente realmente refere como uma dor de extrema intensidade. E o paciente tem algum alívio da dor quando ele assume a posição genopeitoral. Ele encolhe a perna e flexiona o tronco, fazendo com que alivie a dor abdominal por flexão da região do abdômen. Essa posição também é chamada de prece maometana, porque lembra aquela posição do paciente que se posta para orar com a flexão do tronco sobre os joelhos. Outro sintoma, outro sinal, na verdade, associado à doença pancreática é a possibilidade de pancreatite, de icterícia. A icterícia, ela só vai acontecer na doença pancreática quando eu tenho obstrução do colédoco distal por doença do pâncreas ou quando a doença do pâncreas é causada por um cálculo no colédoco distal. Vamos dar uma olhadinha aqui no desenho na tela? Então aqui eu tenho a demonstração da via biliar drenando, o colédoco drenando com uma porção que a gente chama de intrapancreática. O colédoco passa parte dele por dentro do pâncreas e vem desembocar na papila duodenal junto com o ducto de Wirsum, o ducto pancreático principal. Então, nesse trajeto dele por dentro do pâncreas, se eu tenho aqui um tumor de pâncreas, se eu tenho uma fibrose pancreática mais importante, eu posso comprimir, estreitar esse canal do colédoco e, consequentemente, gerar obstrução da drenagem da via biliar principal e icterícia. Mas a outra situação muito frequente é quando eu tenho pancreatite por um cálculo que veio da vesícula e obstruiu tanto o ducto pancreático, gerando pancreatite, quanto o colédoco, gerando a nossa colédocolitise, que a gente viu no momento anterior. Então, a icterícia nos processos pancreáticos pode acontecer nessas duas situações. O comprometimento nutricional é bastante frequente nas doenças de pâncreas. Ele pode acontecer por pancreatites graves, onde o paciente tem longos períodos em jejum e pela falta de alimentação ele acaba que no momento de intenso catabolismo pelo processo da pancreatite aguda, evoluindo com perda de peso significativa, mas ela é especialmente importante nos pacientes que não pela pancreatite aguda, mas sim por pancreatite crônica, acabam tendo uma lesão progressiva do pâncreas exócrino. E o pâncreas exócrino é aquele que produz lipase, especialmente a lipase, mas também enzimas de digestão de amido, enzimas de digestão de proteínas. Com a falta dessas enzimas produzidas pelo pâncreas, eu acabo tendo um processo de dificuldade de digestão e absorção desses nutrientes. E o paciente que não consegue digerir esses nutrientes, não consegue absorvê-los
e, consequentemente, vai evoluir com progressiva perda de peso e desnutrição. Outra possibilidade é quando eu tenho uma lesão do pâncreas mais importante e eu não leso só o pâncreas exócrino, mas eu também perco as ilhotas beta de Langerhans e eu acabo tendo uma falência de pâncreas endócrino e o paciente evolui então com um padrão de diabetes. E a gente sabe que o diabetes de difícil compensação, e é esta a apresentação habitual do diabetes associado à insuficiência endócrina do pâncreas, ele também proporciona perda de peso e perda nutricional significativa. Por último, a gente tem também a possibilidade de síndrome consumptiva associada ao câncer de pâncreas, que é um câncer habitualmente oligossintomático e o que a gente vê muitas vezes como manifestação inicial é um paciente evoluindo com perda de peso progressiva e às vezes evoluindo com icterícia, quando o câncer de pâncreas acontece na cabeça, obstruindo a drenagem do colédoco. Bom, e quais são as principais doenças do pâncreas que a gente vai ver na prática, no nosso dia a dia? A gente tem a pancreatite aguda, e a causa mais frequente da pancreatite aguda é cálculo da via biliar, que é drenado do colédoco até a porção distal e obstrui a drenagem do ducto pancreático. Essa obstrução pode ser fugaz, o cálculo pode passar por ali, obstruir por um período curto a drenagem pancreática. Mas depois que o pâncreas deflagra o processo inflamatório inicial, essa doença progride mesmo que o cálculo saia dessa região. Na pancreatite aguda, eu tenho classicamente a dor abdominal muito intensa, náusea, vômitos e icterícia. E é uma marca importante da pancreatite ser das situações clínicas onde a gente tem síndrome de resposta inflamatória sistêmica mais grave, na ausência de infecção bacteriana, ou seja, na ausência de sepse. Aqui eu tenho, do ponto de vista de manifestação clínica, já que a gente não está falando de exame complementar, como marcas importantes da resposta inflamatória sistêmica desses pacientes, a presença de febre, de taquicardia e de taquipneia. Isso marca nesses pacientes, frequentemente, síndrome de resposta inflamatória sistêmica bastante grave. Aqui, outra manifestação de pancreatite quando eu tenho um processo muito grave. Essas pancreatites podem evoluir com um processo inflamatório muito intenso, gerando resposta inflamatória sistêmica, e habitualmente, quando essa inflamação é muito grave, ela pode evoluir com áreas de necrose pancreática, o que a gente chama de pancreatite necrotizante ou necrohemorrágica. E aqui a gente tem dois sinais que mostram presença de hematoma na parede abdominal a partir de necrose pancreática. Na primeira figura, a gente tem um hematoma periumbilical, que a gente chama de sinal de Pullen, e na segunda figura, a gente tem presença de um hematoma de flancos, que é o sinal de Gray-Turner. Estas situações de hematoma de parede abdominal só vão acontecer em pancreatites graves necrohemorrágicas. A outra forma de apresentação da doença do pâncreas são as pancreatites crônicas. Aqui eu tenho como causa principal o dano pancreático pelo álcool. Normalmente pacientes com alcoolismo crônico, depois de 10, 15 anos de ingesta importante de álcool, começa a ter uma lesão progressiva do pâncreas. Esse pâncreas passa a evoluir com áreas de calcificação. A gente está vendo aqui nesse raio-x, vamos passar aqui para a tela, a gente vê em cima da coluna, onde eu estou mostrando aqui com a seta, uma área de radiopaca por presença de calcificações em todo o tecido pancreático. Esse fenômeno de calcificação é clássico da pancreatite crônica. E quando eu tenho esse padrão de calcificação, eu acabo obstruindo canalículos pancreáticos que deveriam drenar para ducto de Wirsung e finalmente para o duodeno. Com essa obstrução de drenagem, o pâncreas também inflama e gera um processo inflamatório agora não agudo, mas crônico. Quando a gente falou anteriormente da litíase biliar, a litíase passava, obstruía e a gente resolvia o processo. Aqui, esse processo de calcificação é perene e a agressão ao parênquima pancreático que não consegue drenar adequadamente também é crônica. Bem, na pancreatite crônica, eu vou ter náusea, vômito, icterícia, principalmente quando eu tenho a cabeça pancreática muito envolvida na obstrução ali da drenagem do colédoco. A dor abdominal é uma dor abdominal crônica que sempre vai piorar pela alimentação e também pela ingesta de álcool.
O álcool aqui, como ele é o desencadeador do processo, ele também é um perpetuador da agressão crônica que pode fazer com que o indivíduo mantenha crise de dor sempre que ingere o álcool. Por isso o alcoólatra que bebe e faz pancreatite crônica, ele tem mais facilidade de ficar abstêmio, porque dói tanto quando ele bebe que ele às vezes para de beber pela dor, do que às vezes o alcoólatra que evolui com doença hepática. O paciente do fígado ele não sente dor quando bebe e com isso ele acaba tendo maior dificuldade de parar de beber. Mas mesmo na doença pancreática, alcoolismo é uma doença grave e a abstinência é sempre uma meta ambiciosa e difícil de se alcançar. Nesse paciente, o comprometimento nutricional, tanto pela insuficiência do pâncreas exócrino quanto pela insuficiência do pâncreas endócrino, é importante e também pode acontecer. Vamos voltar para o PowerPoint. E para finalizar, vamos falar um pouquinho do câncer de pâncreas, que é uma doença que também pode gerar um processo inflamatório pancreático, com náusea, vômito, icterícia e dor abdominal, mas infelizmente essa manifestação clínica, na maioria dos cânceres de pâncreas, ela é muito tardia, principalmente quando o câncer não acomete a cabeça pancreática. Quando ele é de cabeça de pâncreas, ele faz icterícia mais precoce, às vezes a gente ainda consegue diagnosticar em fases iniciais, mas na maioria das vezes a gente vai ter o diagnóstico de câncer de pâncreas com um paciente que já tem um tumor avançado, com comprometimento nutricional significativo. E aqui, por último, eu chamo a atenção de um sinal que é muito característico do tumor de cabeça de pâncreas, que é o sinal de Courvoisier-Terrier. Isso a gente vai falar mais quando estiver falando de exame físico, mas só para a gente entender como funciona isso, vamos voltar aqui um pouquinho para a tela novamente. Aqui em branco, isso é uma ressonância magnética. Em branco, a gente tem o colédoco, que está dilatado. E esse colédoco está chegando num ponto onde ele afila porque eu tenho uma massa pancreática, um tumor de pâncreas. Esse tumor de pâncreas ele vai crescendo e obstruindo o colédoco lenta e progressivamente. O que acontece quando eu tenho essa obstrução do colédoco muito lenta? Toda a via biliar vai dilatando também lenta e progressivamente. E o que a gente tem aqui de manifestação, que é o que a gente chama de sinal de Courvoisier-Terrier, é uma vesícula biliar extremamente dilatada, mas uma dilatação, essa vesícula vai crescendo muito devagar. E por isso ela não gera dor, essa distensão lenta da vesícula não é dolorosa. Então o sinal de Courvoisier-Terrier acontece quando a gente tem uma obstrução lenta e progressiva da via biliar, levando a uma dilatação lenta e progressiva da vesícula e a gente passa a ter uma vesícula biliar palpável, mas indolor. Ao contrário do que a gente viria, por exemplo, no processo inflamatório agudo da vesícula, na colicistite, onde eu teria uma vesícula com a região do ponto da vesícula muito doloroso pelo processo inflamatório agudo, pela distensão aguda. Aqui na distensão crônica, a gente tem uma vesícula crescida, mas indolor. Bom, pessoal, esse era o nosso tema de hoje, esse era o foco da avaliação dos sintomas das doenças relacionadas ao fígado, vias biliares e pâncreas. Vamos aproveitar, esse daqui é um estímulo inicial para que a gente estude um pouco mais essas doenças, vamos aproveitar para estudar bastante em casa e para a gente depois poder ter uma discussão dentro de sala de aula mais enriquecedora, com casos clínicos e com um debate mais prático, aproveitando a experiência para a gente trocar junto. Muito obrigado e até a próxima.